Olá a todos, bem-vindos ao canal Chester News. Bom, eu assisti a eleição, né, parte da eleição da Câmara e do Senado, né? Eu acho um momento assim muito importante para o país. Essa eleição no Congresso veio num momento muito bom porque o Rodrigo Maia ele estava travando as reformas no meio de uma pandemia, estava querendo se beneficiar, fez uma aposta que errada no sentido de que o Bolsonaro valia mais a pena bater no governo, no executivo, no presidente do que ajudar as reformas, né? Teve coisas boas do Rodrigo Maia, com o começo, a reforma da Previdência, só que só. Ele aprovou praticamente a reforma da Previdência, depois parou de pautar coisas relevantes, ficou com umas birrinhas, como se, né? Porque assim, os três poderes eles são independentes, mas eles são também harmônicos e um depende do outro, né? Está escrito na Constituição que são independentes, mas há uma certa, né? Um tenta influenciar as decisões do outro, isso é óbvio e é normal que isso aconteça. O executivo tenta interferir no legislativo, judiciário e vice-versa. Por isso que é bom ter uma harmonia. Eu vi vários discursos, né, dos candidatos a presidente da Câmara, do Senado, né, e o Lira ganhou, né, que era o candidato apoiado pelo presidente Bolsonaro, e eu acho que, assim, eu vi vários deputados, né, que se candidataram só para poder falar, né, o Kim do MBL lá, o Kim, ele falou muito por exemplo, do discurso do Bolsonaro quando ele ainda era deputado. Ele falou, isso foi repetido várias vezes na Câmara por vários candidatos, de que assim, eu não lembro muito bem o discurso, mas falava alguma coisa que o Bolsonaro disse que o legislativo não pode ser submisso ao judiciário e um mero chancelador do executivo, né? Foi palavras, segundo eles, do próprio Bolsonaro quando era deputado. Eu acho que o Rodrigo Maia na verdade, houve uma aliança, né, de setores do STF, né, na gestão do Toffoli como ministro do STF, os governadores rebeldes, né, uma aliança também do STF, parte do STF, parte dos governadores liderado pelo Dória, e o Rodrigo Maia na Câmara estavam boicotando abertamente o governo Bolsonaro. E muito antes das eleições e dentro, no meio do furacão em 2020, no meio da pandemia. Eu acho que, igual o Bolsonaro, o presidente falou, a conta vem, tudo tem um fim. A população está vendo o que o Maia fez, né? A população está vendo o que o Dória está fazendo. E eu acho assim, essa eleição da Câmara é uma oportunidade muito boa, né, das reformas do Brasil voltarem a acontecer. Eu acho que o Fux ele é um presidente do STF mais equilibrado, né? Ele, é lógico, vai lutar pela independência do STF, como todos, né, ministros do STF, né, da Suprema Corte Brasileira. Mas eu vejo assim, eu sinto que o Fux ele tá mais aberto ao diálogo do que o Toffoli. O Toffoli ele já foi advogado do PT, ele era de extrema esquerda, militante radical. O Fux eu entendo que ele é mais equilibrado. Ele não vai nem ser submisso e nem vai ficar, eu acho que, boicotando o presidente, o que já é um avanço, porque a gente está ainda no meio de uma crise sanitária grave, uma crise econômica e uma crise institucional ainda. Desde os protestos da Copa, impeachment da Dilma, 2012, 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, o Brasil está numa crise política ainda. Os caminhoneiros estão insatisfeitos, né? Os nossos amigos caminhoneiros estão também no segundo dia de paralisação. O movimento talvez cresça ou não, dependendo da união dos próprios caminhoneiros, né? Vazou um áudio do ministro da Infraestrutura conversando com uma das lideranças dos caminhoneiros.
uma das dicas, né, vamos dizer assim, do ministro foi para os caminhoneiros fazerem uma lista de reivindicação, né, uma pauta. Porque, na verdade, os políticos, eles são muito práticos. Então, assim, o que você quer? Vamos ver o que dá para fazer. Então, assim, eu acho que, inclusive fez um vídeo anterior falando que devia de ter essa reivindicação, para fazer um projeto de lei, igual os taxistas fizeram, igual. Eu não estou criticando, eu não sou contra nem a favor a greve. Eu acho assim, todas as categorias podem, né, lutar pelos seus direitos, deve fazer isso, mas há formas mais eficientes e eficazes de se lutar. Por exemplo, em protestos da corrupção, tinha protestos de insatisfação popular que fazem pressão. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui no estado de São Paulo. O Dória aumentou o ICMS, teve protesto. É legal, faz uma pressão popular, é bom, porque às vezes o político volta atrás na decisão. Mas eu, por exemplo, acharia mais, por exemplo, tanto para os caminhoneiros quanto a questão de São Paulo, a população sair para as ruas pedindo o impeachment do Dória, por exemplo, que é uma coisa mais prática e efetiva. Na política, quanto mais específico é o pedido que você faz, melhor. Então, por exemplo, se os caminhoneiros lutassem pela lei dos caminhoneiros, igual a lei do táxi, com uma lista de exigências na própria lei, seria mais fácil para o Congresso atender os caminhoneiros. Então, por exemplo, se eles querem pontos de parada a cada quantos quilômetros, eles querem que pedágio só pode cobrar dos caminhoneiros a cada 100 quilômetros rodados, por exemplo. Não pode ter um pedágio mais próximo que o outro em tantos quilômetros. Estou dando um exemplo, não sei se é isso, mas... Porque assim, eu já fui dessa área, fui por bem pouco tempo taxista, mas eu percebo assim, os taxistas eles também eram unidos, mas eram também difusos. Então eles estão insatisfeitos, vão para a rua, vão parar tudo. Só que as próprias lideranças, elas têm que entender que é legal trazer essa insatisfação dos caminhoneiros para algo mais concreto, um projeto de lei, uma coisa pronta, específica. Os caminhoneiros quer desconto igual os taxistas para comprar caminhão? Vamos fazer estudos. Porque, por exemplo, em 2018, na greve dos caminhoneiros, eles exigiram a tabela do frete, tabelar o frete. Só que pelas leis econômicas, leis da economia, todo tabelamento de preço já está fadado a dar errado. Foi o que o ministro da Infraestrutura do Bolsonaro falou para os líderes caminhoneiros. Vocês pediram uma coisa que lá na frente deu errado. E o que acontece? O próprio ministro falou, tiveram 14 mil atuações da tabela do frete e não deu certo. Então, assim, o que eu sugeria às lideranças do movimento dos caminhoneiros é elaborar mais as questões. Por quê? Se você não tem estratégia e não faz um pedido já eu digo assim, não estou falando que tem gente muito inteligente no movimento dos caminhoneiros. Existem, por exemplo, quando eu era taxista, tinha um ex-taxista que era produtor de café, super rico. Ele era taxista por hobby, ele me ensinou muita coisa. Inclusive, quando eu era jovem, né, que eu fui taxista por um tempo, ele me ensinou patriotismo, ele era muito rico, ele gostava de ser taxista. Existem taxistas que são aposentados, que são servidores públicos e que têm sonho de ter táxi, de ter caminhão depois de aposentar. Então, assim, eu não estou de forma alguma falando que os caminhoneiros não são inteligentes. Tem muita gente, tem muitos aposentados de várias áreas que são caminhoneiros e são os taxistas. Então, assim, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: tinha que ter uma elaboração melhor, um projeto de lei do caminhão, por exemplo, lei do caminhão. Fazer um texto com todas as confederações e falar, a gente quer isso, ouvir primeiro. Eu não estou falando uma coisa muito complexa, não. Faz uma lista simples dos caminhoneiros, que ouve, começa com os próprios caminhoneiros, as lideranças, ouvir os caminhoneiros, a gente quer isso, quer ponto de parada, quer pedágio, quer... Pega essa lista, faz um negócio bem simples mesmo. Aí manda para um assessor jurídico, às vezes um próprio caminhoneiro que foi assessor, ou foi funcionário público, ou é dos sindicatos caminhoneiros, seja de esquerda, direita, tanto faz. Elabora e vê com especialistas, ó, isso é possível, isso não é. Por quê?
Se os caminhoneiros não sabem o que pedem, pedem coisas que lá na frente o STF vai declarar, entendeu? É difícil, porque igual, por exemplo, o projeto o protesto da ficha limpa, era um protesto específico, aprovem a lei que a gente acha que essa medida vai acabar com a corrupção. É diferente de todo mundo ir para a rua e fazer um protesto assim difuso. Ah, a gente está infeliz com a corrupção. É importante, mas a gente tem que pensar no outro lado. Você é político. O que mais te assusta? Um protesto assim, igual, somos contra o aumento do ICMS. Tá, o Dória ele vai olhar assim e vai falar, talvez eu tenha errado mesmo. Eu aumentei o ICMS, mas não vou, eu tenho poder, não vou fazer, não vou mudar nada. Então assim, protestos aleatórios, difusos, eles não causam nem cosquinha em quem está no poder. Mesmo que a pressão seja, lógico, os caminhoneiros têm o poder de parar o país, a gente está numa pandemia, vai causar, se continuar, causa um desespero no governo. Não estou falando que não tem poder, mas se tivesse um textinho pronto já para aprovar um projeto de lei dos caminhoneiros, resolveria. Porque assim, eu vejo nessa área, quando eu era taxista, e os taxistas eles ficam muito insatisfeitos e as lideranças, assim, ficam com medo da própria agressividade dos motoristas e falam, tá, vamos pra rua e tal. Só que os próprios líderes não preparam coisas assim legais, assim, que resolvam o problema de verdade. Eles vão naquela onda assim da galera só para também com o próprio medo, né, de acontecer alguma coisa, e depois passa também. Então assim, essa é a minha sugestão que eu dou. Inclusive eu tenho alguns amigos caminhoneiros, eles me pediram, pô, dá uma ideia lá pro pessoal, tal, talvez chegue na liderança, tal. Então a minha ideia é essa, fazer uma coisa mais concreta e específica para ser mais efetiva. Por quê? Quanto em ciência política, os políticos eles estão, tá? Vocês querem essa lista aqui? Porque com o projeto de lei já todo assinado por todas as confederações unidas, dos caminhoneiros, dos autônomos, sei lá, dos empresários, entendeu? Porque, por exemplo, o monopólio da Petrobras, ele foi extinto, mas a Petrobras tem muito poder ainda. Então, assim, não tem concorrência nos combustíveis. Os caminhoneiros podiam pressionar o governo para o governo realmente trazer, deixar o ambiente propício à competição no setor de combustíveis, por exemplo. Isso ajudaria os próprios caminhoneiros e ajudaria os carros de passeio também a ter combustível mais barato, ter mais competição nessa área dos combustíveis. Então, assim, botando no papel, a luta ela fica mais real, entendeu? É isso que eu. Bom, em resumo. A luta dos caminhoneiros elas tinham que ser mais específica, na minha opinião, para ter mais resultado benéfico para os próprios caminhoneiros e para a própria sociedade e para o próprio governo Bolsonaro. Eu acho que uma greve agora vai sacrificar muita população, porque nenhum país do mundo está fazendo greve, né, no meio da pandemia, porque as pessoas já estão isoladas em casa, a maioria. Muitos não estão respeitando a quarentena, mas muitos estão, que são do grupo de risco. Então, assim, faltar coisas para as pessoas no momento desse, eu acho assim, eu acho um pouco assim, né, eu não vou, assim, a minha opinião pessoal não importa, mas eu acho que vai sacrificar muito a população, e isso estou falando no próprio interesse dos caminhoneiros, porque se a população foi a favor da greve dos caminhoneiros em 2018, era um outro momento. Agora eu acho que os caminhoneiros têm que entender também que eles podem não ter apoio da população, não ter adesão dos próprios caminhoneiros, e eu acho que o governo Bolsonaro é o melhor que está sendo para os caminhoneiros, entendeu? Muitos podem usar o movimento com interesses assim partidários, de desestabilizar o governo Bolsonaro. O ministro da Infraestrutura está fazendo um bom trabalho para os caminhoneiros, está lutando para eles asfaltaram várias rodovias que eram anos que eram pedidos dos caminhoneiros. Então assim, talvez seja, né, um momento não tão assim adequado, mas enfim. E a eleição da Câmara e do Senado eu achei muito boa. O Bolsonaro ele conseguiu emplacar os dois candidatos na Câmara e no Senado. Isso é uma notícia muito boa para o nosso país, para voltar às reformas, principalmente a administrativa, a fiscal e a tributária. Igual eu falei, eu acho que se tiver muito difícil por estar próximo das eleições, tem uma sabedoria popular em Brasília que fala que no terceiro e quarto ano de mandato, os presidentes, os deputados começam a pensar na reeleição. Então, eu acho difícil ser aprovado, mas
Se o Bolsonaro conseguir aprovar, ótimo. Eu acho que se tiver muito difícil, o Bolsonaro tem que pensar mais em Bolsonaro 2022 do que forçar a barra e a insatisfação popular aumentar muito e vier um impeachment 2021. Então, assim, eu desejo boa sorte ao novo presidente da Câmara, do Senado. Eu, assim, sugiro que ele ouça de verdade o povo, porque o Congresso, igual o Kim falou do MBL, os deputados não têm que ouvir, o presidente da Câmara não tem que ouvir a demanda dos próprios deputados, tem que ouvir a demanda do povo. Porque, na verdade, os deputados congressistas estão lá para defender as ideias do povo. Então, assim, lá tem que ser uma caixa de ressonância com as necessidades da população. Vacinação rápida, reformas, continuidade das reformas, para atrair o Brasil, atrair investimentos, atrair empregos, né, crescer. O Brasil ele tem que desbloquear todas essas coisas, burocracia, né, privilégios absurdos, né, dos funcionários públicos, e destravar, porque um país ele só é bom com um setor público bem desenvolvido, o setor privado e o público trabalhando junto, e um setor privado bem desenvolvido, bem robusto, que as pessoas terem uma qualidade de vida boa, igual os países da OCDE. Inclusive também eu vi a entrevista do Ernesto de Araújo na Jovem Pan, né? Eu achei que ele foi muito bom. Eu achei muito estranho o Mourão ter falado pedindo a cabeça do Ernesto Araújo, como se fosse ali um vice meio chanceler. Eu não acho legal isso que o Mourão está fazendo, porque ele enfraquece o presidente, entendeu? Se eu fosse o Bolsonaro, não pegaria o Mourão mais para 2022. Ele foi assim, ele ficava agindo como se o Bolsonaro fosse um incapaz e ele tivesse que ali amenizar tudo que o Bolsonaro falava. Eu não acho legal isso, porque enfraqueceu o presidente e ele foi longe demais essa questão de pedir a cabeça do Ernesto Araújo, que está fazendo um bom trabalho, né? A mídia, a narrativa de esquerda ficam querendo atacar ele por ele ter feito aliança com o Trump, né? Eu tenho algumas objeções, acho que não devia de ser uma relação tão pessoal assim. O Ernesto Araújo na Jovem Pan quis amenizar falando que não teve atrito com a Índia-China, mas na verdade teve. Inclusive ele próprio se contradiz, falando que foi um momento meio tenso, que ele agiu rápido. Então, assim, não adianta também, né? A realidade, eu acho assim, muita coisa que o governo faz não tem que mostrar os bastidores mesmo, porque senão causaria pânico na população. Mas a população também não é tão alienada hoje em dia na área da informação, é meio que difícil esconder as coisas. Tem exagero da mídia? Tem. Mas teve alguns atritos chatos aí. O Entraub, por exemplo, fazendo piada com a China. Isso arranhou as relações. E não é o Brasil que decide se as relações estão arranhadas ou não. Se a China e a Índia não gostou do que a gente fez, a gente tem que fazer um meia-culpa. É melhor aceitar a realidade. Porque quem está no poder tem aquela tentação de, isso eu aceito, isso eu não aceito, e se eu falar disso, isso aumenta, entendeu? A pessoa ela acha que se ela esconder e pôr debaixo do tapete, o problema diminui. Às vezes não é assim. Às vezes você admitir é mais legal ainda, é mais honesto. Você fala, não, teve um pouquinho de atrito com a China e Índia, vamos trabalhar para evitar isso, tal. Isso é até melhor para o próprio Ernesto Araújo. Alguns erros, se ele reconhecer, mostra, porque eu acho assim, todo mundo que busca a perfeição, o auto-melhoramento, o próprio governo Bolsonaro, o Bolsonaro ele tem essa característica de ouvir muito as outras pessoas, os especialistas, ele volta atrás quando ele vê que está errado, fala, mas isso é básico. Não, o Temer não era assim, a Dilma, o Lula, a maioria dos presidentes que o Brasil teve, eles não eram igual o Bolsonaro de ver um erro e reconhecer e voltar atrás. Isso também não é questão de presidente, não. Raríssimas pessoas no mundo normal fazem isso, de reconhecer erro e voltar atrás. Então, assim, em resumo, muito bom essa eleição na Câmara e no Senado. Eu acho que o Fux também demonstrou que ele quer fazer um recomeço, reconheceu erros no discurso no começo do ano do Judiciário também. Então é isso. Eu agradeço a todos pela atenção, desejo boa sorte ao movimento dos caminhoneiros, que eles possam, né, ter um pouco de consciência que a gente está vivendo uma pandemia, tem insatisfação nos caminhoneiros, mas a insatisfação é de todos os brasileiros, todos estão vivendo uma pandemia, todos estão
estressados, igual o ministro da Infraestrutura falou do Bolsonaro. Nós estamos vivendo uma pandemia e o comércio, a indústria diminui, né? A economia toda para e isso tem reflexo nos transportes também. Então, assim, nem tudo é culpa do governo, é culpa da própria pandemia, da situação caótica que a gente está vivendo. E é isso, bem-vindo todos ao canal Chester News. Eu falo de política, economia, relações internacionais e coisas estratégicas que eu considero relevante eu emitir minha opinião. Não para me aparecer, para me expor, eu nem gosto de me expor, mas eu falo geralmente na intenção de ajudar o país com ideias legais, com estratégias, com coisas que eu tento ajudar a nossa nação aí. E tudo de bom para todos aí.